O caso de hoje é diferente. Não é sobre dinheiro, é sobre poder, é sobre proteção e é sobre crimes que duraram décadas porque as vítimas eram invisíveis. Estou falando de Jeffrey Epstein. um homem que nunca terminou a faculdade, que começou dando aula de matemática para adolescentes e que morreu com uma fortuna de 600 milhões de dólares. A pergunta que todo mundo fez e que até hoje não tem resposta completa é: de onde veio esse dinheiro? O New York Times investigou durante meses, analisou milhares de páginas de documentos e concluiu que a fortuna de Epstein foi construída com golpes, roubos e mentiras. Antes de começar, esse episódio contém menções a abuso sexual de menores e suicídio. Se você é sensível a esses temas, fica o aviso. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. Eu sou o NJ e se você ainda não segue a gente no Spotify, segue lá, aproveita e deixa 5 estrelas. Ajuda demais o podcast a crescer. E também no Instagram, @podcódigo171. Bora para mais um episódio. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953. Brooklyn, Nova York. Família de classe trabalhadora. Pai trabalhava para o departamento de parques da cidade. Mãe era auxiliar de escola. Epstein era bom em matemática, muito bom. Tão bom que aos 20 anos, mesmo sem ter terminado a faculdade, ele conseguiu um emprego como professor onde estudam os filhos da elite de Nova York. E foi lá que Epstein aprendeu a primeira lição que definiria sua vida. Os ricos confiam em quem parece inteligente e confiante. Um dos pais dos alunos era Ace Greenberg. Ele era executivo de um dos maiores bancos de investimento de Wall Street. Greenberg ficou impressionado com o jovem professor e em 1976 ele ofereceu um emprego para Epstein. Só que tinha um detalhe: Epstein mentiu no currículo. Ele disse que tinha se formado em 2 universidades na Califórnia. Nenhuma delas tinha ouvido falar dele. Quando um executivo descobriu a mentira e confrontou Epstein, sabe o que ele respondeu? Eu sabia que ninguém me daria uma chance se eu dissesse a verdade. O executivo se comoveu e deu a Epstein uma segunda chance. Anos depois, esse mesmo executivo disse ao New York Times: Eu não percebi que estava criando um monstro de Wall Street. Então, no banco que esse Greenberg colocou o Epstein, ele subiu muito rápido. E em 4 anos virou sócio minoritário. Aos 27 anos, ele apareceu na revista Cosmopolitan como o solteiro do mês. Mas onde tinha charme, tinha problema. Em 1981, o banco abriu uma investigação interna contra Epstein. Empréstimos pessoais suspeitos, dicas sobre IPOs para namoradas, uso indevido de contas de despesa. A SEC, que é a CVM americana, também investigou. Não houve acusação formal, mas Epstein foi suspenso, multado e depois pediu demissão. Ele saiu desse banco em 1981. E aqui começa o mistério. Porque nos anos seguintes, Epstein aparecia em círculos financeiros de Nova York, mas ninguém sabia direito o que ele fazia. Um colega disse: Ele era um enigma. algumas pessoas diziam que ele era um caçador de recompensas.
que recuperava dinheiro roubado para ultra-ricos. Outras diziam que ele estava envolvido em esquema de pirâmide, inclusive com Steven Hoffenberg, que depois foi condenado por uma fraude de 500 milhões de dólares. Mas a grande virada de Epstein aconteceu em 1987, em um voo para a Flórida. Nesse voo, Epstein conheceu Les Wexner. Les Wexner era, e ainda é, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Fundador da L Brands, dono da Victoria's Secrets, fortuna estimada em quase 7 bilhões de dólares. E por algum motivo que até hoje ninguém entende completamente, Wexner ficou encantado com Epstein. Contratou ele como um consultor financeiro e em 1991 deu a Epstein algo extraordinário: procuração total sobre suas finanças. Poder de atorneio, controle sobre fundações, propriedades, tudo. Epstein tinha 38 anos e agora administrava a fortuna de um dos maiores bilionários da América. Sabe qual é o problema? Epstein começou a pagar a si mesmo. E generosamente. A Forbes estima que entre o final dos anos 80 e 2007, Wexner pagou mais de 200 milhões de dólares a Epstein. Mas Wexner só descobriu a extensão do roubo anos depois. Em 2020, ele escreveu uma carta dizendo que Epstein havia se apropriado indevidamente das vastas somas de dinheiro dele e da família dele. Promotores americanos disseram que Epstein roubou pelo menos 46 milhões de dólares diretamente do Wexner. Mas o número real pode ser muito maior. Num relatório recente, advogados concluíram: essa má conduta, junto com os honorários que Epstein pagou a si mesmo, parece explicar praticamente toda a riqueza de Epstein. Ou seja, a fortuna de Epstein não veio de genialidade financeira, veio de roubar um bilionário que confiava nele. Mas Epstein ganhou algo ainda mais valioso que o Wexner: credibilidade. Se o dono da Victoria's Secret confiava em Epstein, então outros poderiam confiar também. E foi isso que Epstein fez. Ele não tinha medo de deixar cair nomes: Clinton, Rockefeller, Gates. E funcionava. Em 1993, Epstein apareceu na Casa Branca com Wexner, poucas semanas depois de Bill Clinton tomar posse como presidente. Ele doou 10 mil dólares para reformar uma ala da Casa Branca. Não pelo dinheiro em si, mas pelo acesso. Depois veio Libet Johnson, herdeira da Johnson & Johnson. Ela doou mais de 2 milhões de dólares para a Fundação J. Epstein. E depois Leon Black, que era de um fundo privado milionário. Esse Black pagou 158 milhões de dólares a Epstein por consultoria tributária, segundo ele. A lista de pessoas que passaram pela órbita de Epstein é assustadora: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Príncipe Andrew da família real britânica, Elon Musk, Noah Chomsky, Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel, cientistas, políticos, bilionários, realiza. Epstein tinha uma frase que repetia: eu coleciono pessoas. E ele fazia isso num cenário cinematográfico. Uma mansão de 56 milhões de dólares em Manhattan, um rancho no Novo México, 2 ilhas privadas nas Ilhas Virgens Americanas. Uma delas, Little St. James, ficou conhecida como Ilha do Pedófilo. E um jato Boeing 727.
que a imprensa apelidou de Lolita Express. Porque o dinheiro e o poder eram só uma parte da história de Jeffrey Epstein. A outra parte era mais sombria e começou a aparecer em 2005, em Palm Beach, na Flórida. Uma mãe que foi à polícia disse que um homem rico tinha pagado sua enteada de 14 anos para fazer massagem nele. A polícia investigou e encontrou mais, muito mais. Dezenas de meninas entre 14 e 17 anos com histórias parecidas, recrutadas em escolas, shoppings, ruas, levadas para a mansão de Epstein, pagas para massagens que se transformavam em abuso sexual. E depois, muitas eram recrutadas para trazer outras meninas. Era uma operação. O FBI abriu uma investigação chamada Operation Leap Year. Identificou 36 vítimas menores de idade e preparou uma acusação federal de tráfico sexual. Só que aqui a história dá uma reviravolta. Em 2008, o procurador federal de Miami, Alexander Acosta, fechou um acordo secreto com os advogados de Epstein. Um acordo que especialistas chamaram de escandaloso. Epstein se declarou culpado de 2 acusações estaduais menores: solicitação de prostituição e solicitação de prostituição de menor. Foi condenado a 18 meses de prisão, mas com direito a sair 12 horas por dia para trabalhar. Cumpriu 13 meses e as vítimas nem foram avisadas sobre o acordo. Uma professora de direito disse ao New York Times: "Estava claro que os promotores não sabiam lidar com vítimas de crimes sexuais. Eles não entendiam tráfico sexual. Epstein não estava cometendo abuso individual. Ele estava criando um sistema inteiro." Depois de 2008, Epstein deveria ter sido um pária, mas não foi. Muitos dos poderosos continuaram se encontrando com ele. Bill Gates se reuniu com Epstein várias vezes depois da condenação. Quando perguntado por quê, nunca explicou direito. Mas, em 2018, um jornalista publicou uma série de reportagens devastadoras. Ela identificou mais de 80 vítimas, mostrou como o acordo de 2008 foi manipulado e reabriu o caso na opinião pública. Em 6 de julho de 2019, Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro, em New Jersey. Tinha acabado de chegar de Paris no seu jato particular. Agentes federais entraram na mansão dele em Manhattan e encontraram centenas de fotos de meninas, algumas claramente menores de idade. Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores e conspiração. Poderia pegar 45 anos de prisão. Um mês depois, em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto na cela. A autópsia oficial disse suicídio. Mas as circunstâncias eram estranhas. Ele estava em vigilância de suicídio, mas foi retirado dela. As câmeras do corredor não estavam funcionando. Os guardas que deveriam monitorá-lo adormeceram. A família de Epstein contestou a autópsia e teorias de conspirações explodiram. Muita gente acredita que Epstein foi morto porque sabia demais, que ele tinha informação sobre pessoas muito poderosas e que alguém garantiu que ele nunca falasse. E o que a gente sabe com certeza é o seguinte: Jeffrey Epstein morreu sem julgamento, sem revelar quem eram todos os seus cúmplices e sem que suas vítimas tivessem o dia delas no tribunal. Só que a história não parou. Em 2021, Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein, foi a julgamento.
Ela foi condenada por tráfico sexual, conspiração e transporte de menores para atividade sexual ilegal. Pegou 20 anos de prisão e, em novembro de 2025, o Congresso americano aprovou o Epstein Files Transparency Act, que é como se fosse um programa de liberação dos arquivos do Epstein, né? Ou seja, trazer transparência para a opinião pública. E o Departamento de Justiça começou a liberar os arquivos. Mais de 3 milhões de páginas, milhares de vídeos, 180 mil imagens, e-mails privados, um diagrama do FBI mapeando a rede de Epstein. Em fevereiro de 2026, membros do Congresso americano puderam ler os arquivos completos numa sala segura do Departamento de Justiça. E sabe o que apareceu? Nomes. Muitos nomes. Ex-presidentes, bilionários, políticos, membros da realeza. O príncipe Andrew da Inglaterra foi preso em fevereiro deste ano, 2026, suspeito de má conduta em cargo público por suas relações com Epstein. Um painel das Nações Unidas disse que os arquivos sugerem uma empresa criminosa global que cometeu crimes contra a humanidade. E a investigação continua. Virginia Giuffre, uma das vítimas mais conhecidas que processou Epstein e o príncipe Andrew, morreu em abril do ano passado, 2025. Suicídio, segundo as autoridades. Ela tinha 41 anos. Jeffrey Epstein morreu aos 66 anos. Deixou uma fortuna de quase 600 milhões de dólares, propriedades no mundo inteiro e uma lista de contatos que incluía algumas das pessoas mais poderosas do planeta. Mas também deixou centenas de vítimas, muitas delas recrutadas quando eram crianças. O New York Times resumiu assim: Epstein era menos um gênio das finanças do que um manipulador e mentiroso prodigioso. Ele convenceu um bilionário a lhe dar o controle total sobre suas finanças, roubou centenas de milhões de dólares e usou o dinheiro e a credibilidade para construir uma rede de poder e abuso. E quando finalmente foi pego, morreu antes de revelar tudo o que sabia. E a pergunta que fica é: quanto mais sabiam? E quantos ainda estão protegidos? Esse foi o Código 171. Eu sou o NJ e a gente se vê no próximo episódio. Semana que vem tem mais. E em breve uma novidade. Fica ligado no Instagram do podcast, @podcódigo171. Você não vai se arrepender.